Olá, acho que já estamos online. Uma boa tarde para todos, para todas que estão nos acompanhando. Hoje, o evento da Anamatra é um evento bastante especial. É um evento que vai contar com a presença de Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Ferreira Mendes. Estamos aqui apenas aguardando que Sua Excelência possa se conectar. Vou convidá-lo para o Instagram da Anamatra e daremos início ao nosso debate num tema que foi sugerido pelo próprio ministro e um tema dos mais importantes. Foi o próprio ministro que se dispôs a discutir no âmbito da Anamatra essa que é uma realidade que a gente chama de um pós-fordismo e tudo isso, o que isso significa para o mercado de trabalho, para os trabalhadores e as trabalhadoras, e claro, mas pensando a nova realidade com os desafios que estão colocados para o sistema constitucional brasileiro e para aquela que é a sua corte guardiã, o Supremo Tribunal Federal. O ministro está e sem dúvida nenhuma vai conseguir contribuir para esse debate que é tão importante para os magistrados, as magistradas, os advogados, as advogadas, procuradores, auditores fiscais, pesquisadores, professores, enfim, todos nós que fazemos esse campo especializado do trabalho. Vejo que a conexão está quase sendo conseguida, talvez. Ministro, o senhor consegue me ouvir? Oi, tudo bem? Não sei se ele. Olá, ministro. O senhor consegue me ouvir, então, não é? Bem, deixa eu ver se ajusta aqui. Vamos ver se há o enquadramento da visão do ministro. Bom, o ministro saiu, talvez esteja tendo problema com conexão, vamos entrar em contato com ele mais uma vez. Então, como eu dizia, o tema que foi proposto para esse evento da Anamatra, para essa live, que seria o Supremo Tribunal Federal como corte guardiã da Constituição e os grandes desafios para os direitos trabalhistas na era pós-fordista, foi uma proposta do próprio ministro. Achei extremamente interessante, porque daí o ministro já considera que nós temos um mercado de trabalho profundamente transformado, especialmente a partir do que nós vamos chamar da década de 70, 1973, eu acho que é uma boa data para marcar o que nós chamamos de esse pós-fordismo, que seria a junção de muitos elementos de produção capitalista. Então, o pós-fordismo não é exatamente um toyotismo. Aqui eu até faço referência a alguns autores, como o Ricardo Antunes, que já tiveram a sensibilidade de captar isso. O toyotismo, que se diz inaugurado em 1973, com a queda e com a crise do petróleo, depois deu lugar ao que a gente chama de um pós-fordismo, que é a junção de muitos elementos de produção capitalista que torna o mercado de trabalho do século XXI extremamente desafiador. Assim, alguns segmentos econômicos, eles têm uma preponderância do modelo fordista-taylorista, outros têm efetivamente uma preponderância do que nós chamamos toyotismo, mas é muito difícil de verificar nos segmentos econômicos apenas a preponderância de um desses modelos. O chamado pós-fordismo, que é a junção desses tantos elementos de produção capitalista, desafia o mercado de trabalho. Mas não só o mercado de trabalho, desafia o próprio direito do trabalho. Um direito do trabalho que foi feito, pelo menos no seu âmbito originário, pensando uma lógica do trabalhador fordista, fordista-taylorista, o trabalhador de fábrica, o trabalhador que estava que se unia com outros trabalhadores para o desenvolvimento de um serviço altamente especializado dentro de uma jornada de trabalho e dentro de um ambiente de trabalho fixo. No pós-fordismo, as coisas se transformaram profundamente. Há um processo de desterritorialização dos trabalhadores, portanto, hoje, um trabalhador na Índia, por exemplo, pode estar prestando serviço para uma empresa localizada em Londres. É um período marcado por uma alta flexibilização dos trabalhadores e dos direitos, um polimorfismo dos modos de trabalho, enquanto o direito do trabalho, em diversas vertentes, precisa se realinhar teoricamente e cientificamente, para continuar sendo um trabalho que protege
um direito que protege, e protege todos que precisam do trabalho para viver. Uma proteção jurídica que seja capaz de abarcar a todos do mercado de trabalho e não apenas aqueles que nós consideramos trabalhadores e empregados. Essas questões eu gostaria de colocar para o ministro Gilmar Ferreira Mendes, isto é, essa concepção do que é o pós-fordismo, esse polimorfismo, a flexibilidade, enfim, para a gente discutir nessa realidade qual Constituição, que Supremo Tribunal Federal será capaz de dar respostas a essa realidade. Ainda nós estamos tentando essa conexão, aguardando a conexão com o ministro Gilmar, entrando em contato com ele, parece que teve um pouquinho de dificuldade com a conexão, mas nós estamos aguardando que ele faça isso. Queria adiantar aqui para todos algumas das perguntas. Oi, tudo Deu bem? certo, ministro? Tudo bem? Ministro, deu certo. Que bom, que bom, que bom. Ô, ministro, é um prazer recebê-lo. Prazer, nosso. E eu comentava aqui com os nossos inúmeros participantes, ministro, que esse tema que chamou a atenção de todos foi sugerido justamente pelo senhor. O Supremo, como corte guardiã da Constituição, e os grandes desafios para os direitos trabalhistas na era pós-fordista. Ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor, mestre em Direito, professor, autor de obras jurídicas que têm orientado os estudos e reflexões de todos nós. Prezado ministro Gilmar Ferreira Mendes, eu agradeço em nome dos quase 4.000 magistrados e magistradas do trabalho de todo o Brasil, que integram a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, a sua presença, a sua gentileza de participar de um evento que é extremamente importante para nós, ministro. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder participar desse evento da ANAMATRA e acho extremamente importante que nós, nesse momento bastante peculiar porque estamos passando, também reflitamos sobre a vida naquilo que estão chamando o novo normal, né? Pós-Covid e com as possibilidades que teremos já vinham, como foi falado, já vinha ocorrendo no mundo do trabalho, né? Na verdade, isso tem desafiado uma série de pensadores, não só na área do direito, mas da sociologia e da filosofia, né? O que vai ser o novo mundo do trabalho vis-à-vis a tecnologia. Essa descrição toda da desterritorialização acho que uma descrição bastante precisa daquilo que se faz e da dificuldade, inclusive, de uma proteção judicial efetiva. Outra questão que está na agenda de todos os tribunais de todo o mundo é essa a relação que vem se desenvolvendo, por exemplo, aquilo que tem sido chamado a uberização, né? Essas novas relações que se engendram e que, de uma hora para outra, desafia a própria criatividade do direito. Em suma, nós temos aí um sem número de desafios que estão colocados em face do impacto que a tecnologia operou na economia e no mundo do trabalho. Alguns colegas nossos têm trabalhado, por exemplo, a questão da economia e têm falado que o direito tributário, todo ele, está hoje ultrapassado em face da evolução que se dá na chamada economia digital. Então, nós vamos ter que repensar também
o direito tributário, quando nós, no Brasil, estamos discutindo uma eventual introdução do IVA, na Europa já se fala sobre uma tributação específica em relação à economia de dados, né, tendo em vista o gigantismo que essa economia assumiu. Não é por acaso que hoje as grandes empresas, ou assim chamados conglomerados, são esses conglomerados tecnológicos, Google, Facebook e coisas do tipo. Acho que na Europa se falou desse tributo GAFA, né, que seria Google, Apple, Facebook, né, a ideia de você ter uma tributação específica para esse grupo. Então, em suma, nós estamos realmente diante de novos desafios. E é muito curioso que nós temos, de um lado, o surgimento de atividades, podemos dizer, talvez, de empregos, mas em relações de trabalho muito específicas. Essa questão, por exemplo, do Uber, não é? Como tratar isso e como encontrar esta relação, ou o chamado Airbnb, também aí temos inúmeros desafios nesse contexto, e o direito vai ter que lidar com essas questões, né? Nós vamos ter, sem dúvida, mais atividades, locais de atividades, que talvez nós não possamos chamar diretamente de emprego no modo como nós lidávamos tradicionalmente, como uma relação de emprego, traduzindo uma relação jurídica modelar que tínhamos no direito do trabalho e que estava placitado no texto constitucional. Me parece que aqui nós temos realmente muitos desafios e vamos ter que discutir. Acho que deu uma paralisada mesmo. E os seus reflexos. Modelo de previdência social, por exemplo, se assentava nessa ideia da relação de emprego, né, com um mínimo de fixidez e com essas caixas, né, que permitiam, então, depois garantir essa poupança para o trabalhador, né, tendo em vista a eventual inatividade. E agora, obviamente, nós temos que repensar todo esse modelo, inclusive esse modelo de contribuição. Em suma, estamos sendo, de fato, desafiados, né, a pensar nesse novo mundo, né, numa nova organização, e na qual nós não podemos deixar de reconhecer as potencialidades, a criação de novas vagas, mas que são modelos, para nós, atípicos de relação de emprego, e isto vai precisar ser pensado. Acho que, de alguma forma, o jurista, o juslaboralista, mas também nós, do direito constitucional, no nosso caso, no Brasil, em que temos um arcabouço de direitos sociais bastante claramente fixado e que se louvou, de alguma forma, no emprego tradicional, nós vamos estar sendo, de fato, desafiados. E esse tema hoje, como eu disse, não ocupa apenas os juristas, mas todos os pensadores
do futuro estão, de alguma forma, se debruçando sobre esta questão. Recentemente esteve no Brasil o cientista Harari, israelense, que ganhou fama mundial, e ele tem chamado a atenção, dizendo que esse mundo novo da tecnologia cria novos empregos, ou pelo menos novas atividades, exige, porém, também uma grande capacidade laboral, ou pelo menos uma formação bastante adequada, e não são poucos, como Harari, que estão reconhecendo que, ao lado dessas novas relações que vão se desenvolver, que nós vamos ter que pensar numa chamada renda básica ou renda mínima, não é? Temos que trabalhar muito a reformação, tradicional, né? Nós temos todos esses projetos de automação que estão sendo discutidos, aí o carro autônomo, eventualmente isto no que diz respeito ao transporte, caminhões, ônibus, todo esse reflexo na economia, o que será da questão da responsabilidade civil também. Em suma, nós temos aí um sem número de questões no mundo que cresce, em que a economia pode até se desenvolver de maneira muito, às vezes até mais intensa, mas que talvez nós não tenhamos com esse crescimento o aumento de vagas naquilo que nós chamávamos o mercado tradicional do trabalho. Então, me parece que... Exato, ministro. Se o senhor me permitir, eu queria até formular uma pergunta para o senhor de maneira contextualizada. De fato, como o senhor vinha dizendo, olha, estavam em curso no Brasil, ainda que talvez não na velocidade necessária, algumas pesquisas jurídicas que eram voltadas à compreensão de como a proteção jurídica trabalhista poderia transcender a figura do contrato de emprego. E aí eu cito como exemplo um grupo de pesquisa no âmbito da Universidade de São Paulo, na USP, liderada pelo professor Guilherme Guimarães Feliciano, chamado O Trabalho Além do Trabalho, Dimensões da Clandestinidade Jurídico-Laboral. De fato, quando veio a pandemia, ela acelera um processo, né? Ela acelera um processo de visibilizar esses trabalhadores que, por escolha empresarial, né, são considerados parceiros das plataformas digitais. Tal como o senhor mesmo mencionou, é o Uber, é o Cabify, é o iFood, é o Uber Eats. Bom, para eles, esses trabalhadores, pelo menos numa perspectiva que eu vou chamar de dogmática estreita, não há sequer uma proteção jurídica trabalhista reduzida, né? Então, que horizontes, ministro, que poderiam ser pensados num paradigma do Estado Democrático de Direito, em que o Supremo Tribunal Federal exerce um papel fundamental na construção do que a gente pudesse chamar de uma cidadania trabalhista inclusiva, e não de exclusão? Eu acho que, certamente, nós temos que raciocinar nessa perspectiva. E tanto no direito do trabalho, em sentido estrito, como no direito constitucional como um todo, nós temos um referencial que é a ideia da dignidade da pessoa humana, não é? E nós devemos ter esse referencial que aparece, inclusive, nos nossos julgados, quando temos as discussões aí sobre a necessidade de respeito à pessoa humana
enquanto tal. E acho que devemos, de fato, buscar soluções dentro desses marcos e tentar obter a proteção jurídica adequada, não é? Sem perder essas vagas que se geram e que são fundamentais para o emprego dessas pessoas, não é? Nós sabemos de quantas pessoas hoje complementam a sua renda com esse tipo de atividade, ainda que ela não seja uma atividade central. O chofer do Uber, por exemplo, para ficarmos num exemplo mais recente. Mas a gente tem que trabalhar numa perspectiva até de que, daqui a pouco, sequer essa atividade pode ser uma atividade existente e relevante, porque já se fala, e o próprio Uber trabalha com a hipótese de ter um carro autônomo, não é? Que seja, portanto, dirigido de forma programada. Então, o mundo do trabalho está realmente sendo colocado em xeque. Claro, aumentam-se as vagas nas salas de computação, as vagas para programadores, não é? Mas essa mão de obra passa a ser, de fato, a chamada mão de obra mais elementar, ela passa a ser dispensável. Esses dias eu via um filmete sobre uma situação bastante prosaica que ocorreu aqui entre nós. Nós tivemos essa greve dos caminhoneiros, inclusive com reflexos aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux tentou, inclusive, fazer um acordo entre as partes para a questão do chamado tabelamento de frete. E o que aconteceu na vida real? As grandes empresas que costumavam terceirizar o transporte buscaram recursos para comprar os seus próprios caminhões e, portanto, passaram a contratar os motoristas e dispensar essa terceirização, fugindo, portanto, dessa tabela, não é? E, portanto, aumentando, neste caso, os empregos. Mas, então, um economista que lida com essa temática disse: mas imagine que, daqui a pouco, esses caminhões sejam autônomos, sejam autômatos, não é? E dispensem, e já há experiência, por exemplo, na Alemanha, desses carros. Quer dizer, sequer de motorista vai se precisar. Portanto, nós estamos, de fato, sendo bastante desafiados nesse contexto. Por isso que o Harari, naquela obra 21 Perspectivas do século XXI, foi buscar a ideia de que, ao lado dessa reescolarização que temos que fazer do trabalhador, como um todo, não vamos chamar de empregado, porque as relações de emprego vão se transformando, né? Mas, ao lado dessa reescolarização, ele diz: nós temos que contar com a ideia de uma renda básica, não é? É preciso que isso seja olhado. Agora mesmo, certamente os juízes do trabalho têm reparado nesse aspecto, tem surgido o problema da pandemia e da Covid em algumas indústrias. Então, alguns têm dito, isso vai ser... Frigoríficos, por exemplo, né? Com certeza, que levou ao fechamento de algumas Isso. fábricas ou plantas. Altas contaminações em frigoríficos. Por exemplo. E aí alguns têm dito, de uma forma até um tanto quanto macabra para a nossa realidade, diante até da falta de emprego, diz: robô não... Acho que houve falha. Acho que houve falha na internet. Nós temos que pensar
não é? E levar em conta nesse contexto desafiador e às vezes um tanto quanto diabólico, não é? Quer dizer, nós estamos de fato sendo desafiados, né? Considerando que a razão da economia é o homem, continua a ser, não é? E nós precisamos de ter essa visão. De modo que, a mim me parece que, neste momento, nós temos que ser bastante cautelosos no que diz respeito à preservação do emprego, né? Na preservação das atividades que empregam pessoas e talvez a própria política estatal, as políticas públicas terão que ter essa conotação, não é? De valorização das atividades, talvez incentivos, não é? A essas atividades. Mas eu gostaria de ouvir de vocês como vem esse mundo, porque, de fato, vocês lidam com isto cotidianamente. O tempo inteiro, ministro, é o nosso dia a dia. Lidamos com isso o tempo inteiro. E aí, ministro, eu estava ouvindo o senhor e aí eu pensei, o senhor conseguiu reunir com uma profundidade 4 elementos bem interessantes. Pensar algumas experiências europeias e até de autores europeus, o desafio para o século XXI, o problema da automação, né, e dessa nova realidade virtual. E aí, ministro, recentemente eu tive acesso a um caso, diferente de Vossa Excelência, eu não sou letrada em alemão, então a minha leitura foi ali com os meus limites, né? Mas eu tive acesso, ministro, recentemente a um julgado do Tribunal Federal da Suíça. Ele Sim. não tem nada a ver esse julgado com a pandemia, foi um julgado, acho que de abril de 2019, e é um julgado que reúne um pouco desses elementos que o senhor estava mencionando. Para nós, trabalhistas, é um caso, abre aspas, comum, mas um comum que nos joga para o século XXI. Porque Sim. era justamente um caso que o Tribunal Federal da Suíça, mantendo as decisões das instâncias anteriores, atendia a vários pedidos do peticionante, que era um trabalhador, mas um desses pedidos me chamou a atenção e foi fixado, inclusive, num valor muito grande. O Tribunal Federal da Suíça fixou um valor indenizatório em favor do peticionante trabalhador para compensá-lo do aluguel e da estrutura de um espaço privado em que ele morava, mas que também era utilizado para a finalidade da prestação do trabalho remoto, né? Embora seja um caso, evidentemente, de abril de 2019, e que não tem nada a ver com a pandemia, quando a gente volta para a realidade do impacto da pandemia na vida das pessoas, a gente percebe que essa digitalização do trabalho em muitos setores expandiu o sistema do trabalho remoto. Olha, nós aqui no Judiciário, né? Concomitantemente, acelerou um processo da chamada transformação digital de algumas empresas. Agora, o que ficou interessante, assim, essas experiências de transformação da lógica do trabalho por determinados setores econômicos também trouxeram à evidência uma omissão legislativa, que eu estou chamando agora de uma omissão legislativa inconstitucional, em relação ao artigo 7º, inciso 27 da Constituição do Brasil, que prometeu lá em 1988 uma proteção em face da automação na forma da lei. Uma forma da lei que nunca veio, uma omissão legislativa que se consolida e que, evidentemente, essa não é uma razão na pandemia, mas a pandemia, ela evidencia e acelera essa digitalização, digamos assim, do trabalho e essa potência das empresas no âmbito tecnológico em muitos segmentos econômicos. E aí fica assim, qual a resposta do judiciário, entre nós o trabalhista, mas notadamente numa interpretação constitucional, pode dar nesse ambiente de um vácuo? A automação é um processo, a Constituição prometeu a proteção em face da automação, nós já estamos encontrando julgados de cortes internacionais
que tentam, cortes internacionais não, cortes em outros países, que tentam fazer essa composição entre uma proteção social inclusiva, um âmbito de responsabilidade civil e a consideração da altíssima intensificação do trabalho à distância. O que o senhor acha, ministro? Porque, no fim, essa decisão do Tribunal Federal da Suíça, o que ele fez foi dizer assim, olha, é responsável por tudo, porque esse trabalhador, eu considero, ele estava em situação irregular. Claro que é difícil para nós aqui compreender o que na linguagem do Tribunal Federal da Suíça é uma situação irregular, mas pareceu ser exatamente isso, um trabalhador contratado remotamente, trabalhando em casa, com a sua própria estrutura, prestou serviços para uma determinada empresa e depois ele quis discutir não só o ressarcimento dessa despesa, mas também, por exemplo, as horas extras que esse trabalhador suíço dispensou para aquela empresa que já trabalhava com a ideia de tecnologia, né? Acho que nós ainda não temos casos assim no Supremo Tribunal Federal para discutir questões no âmbito constitucional, mas, ministro, eu aposto, serão muitos dos casos que chegarão para reflexão da Suprema Corte brasileira, né? Quer dizer, como o Supremo Tribunal Federal vai lidar com essas agora eu vou chamar de velhas novas questões. Velhas porque estavam lá na Constituição de 88, mas novas porque elas se intensificaram absurdamente nos últimos tempos. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho a impressão de que não são poucos os observadores, né, da cena da vida cotidiana que têm feito esse exercício de imaginação sobre o que será o mundo pós-Covid, em que, nesse quadro do chamado novo normal, em que, claro, nós passamos a usar tecnologias que já estavam disponíveis e que nós já utilizávamos, não é? Só que agora de uma maneira muito intensa. Eu ouço, por exemplo, pessoas dizerem que vão se tornar mais frequente, a miúde, essas reuniões, não é? As nossas reuniões, não é? Por vídeo e por isso vão diminuir vai diminuir o chamado turismo comercial, né? Essas viagens de encontro de pessoas, em suma, tudo isso. Ao mesmo tempo, claro, em casa estaremos trabalhando. Portanto, isso tem um reflexo, não é? No âmbito da justiça do trabalho de maneira direta. O que é ser empregado? Não é deslocar-se para um local e ali se colocar por 8 horas ou coisas do tipo, mas já está trabalhando em casa. Já tínhamos alguns casos, né, com as mensagens de WhatsApp e tal. Já havia casos, inclusive, na nossa justiça a propósito disto, né? A questão de hora extra e coisas tempo à disposição. Tipo. Tempo à disposição, exato, né? Já havia, mas isso certamente vai entrar agora nesse novo contexto. Nós, mesmo professores, estamos dando aula a partir das nossas casas, não é? Lives e palestras e aulas, não é? de maneira quase que natural, né? Então, estamos vivendo isso e certamente muitas profissões estão passando por esse processo de transformação, né? E como que vamos definir, então, a dimensão dessa relação de emprego. Você traz uma questão que é bastante interessante e extremamente desafiadora. Uma norma premonitória, né, do texto de 1988, vis-à-vis a automação, que à época nós sequer podíamos imaginar que ia ter essa dimensão, né? Verdade. Os nossos computadores em 88 eram máquinas hoje que parece que estão na idade da pedra, né? Se nós considerarmos... Eu me lembro que nós fazíamos pesquisa jurisprudencial na Procuradoria-Geral da República, indo ao Prodazem, e lá fazendo um pedido... Lendo o Diário Oficial. Isso. E recebíamos, então, aquelas folhas e folhas, tripas de papel, que depois nós recortávamos para formar um pouco aquilo que nós entendíamos a jurisprudência sobre um dado tema. Veja que tudo isto ficou
no passado, né? E me parece que talvez essa norma do artigo 7º seja talvez um dos grandes desafios, não é? Como compreender. E eu tenho lidado bastante com essa temática na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, a questão da omissão. E é uma das questões políticas mais complexas que nós temos. Você vai se lembrar da construção que nós fizemos sobre o direito de greve dos servidores públicos. Dos servidores públicos. E acabamos nos emulando, nos animando com a legislação trabalhista e aplicamos o entendimento das leis trabalhistas para os servidores públicos. Mas ali era uma situação... ministro, e muito daquele entendimento se transformou na Lei 13.300 de 2016, que regulamenta o mandado de injunção, muito do que esteve no julgamento histórico do Supremo. Exatamente. Agora, recentemente, eu tive uma outra experiência com a Lei Candir, a falta da Lei Candir, né? A Lei Candir, ela isenta do ICMS os produtos exportados, mas ela prometia uma indenização para os estados que deixavam de tributar o ICMS. E isto foi se fazendo ano sim, ano não, se fazia uma indenização e até que não se fez mais. E os estados, então, vieram ao Supremo dizendo que, sobretudo, os produtos naturais, minério ou semi-manufaturados, eles não eram tributados, e isso em prejuízo dos estados. E eles queriam uma indenização. Então, nós fomos discutir essa questão e, depois de uma longa história, chegamos a um acordo agora com a União de ressarcimento aos estados, né, dessas parcelas que, ao longo dos anos, não foram vertidas para os cofres públicos. Mas por que eu estou contando essa longa história? Porque, de fato, é uma questão complexa, não é? É uma questão jurídica e uma questão política, a questão da omissão. No caso da automação, aqui nós temos talvez ainda maiores dificuldades, porque talvez nós devêssemos pensar numa lei quadro, numa lei que talvez passasse para uma agência a capacidade de atualização, uma vez que as mudanças ocorrem com muita frequência, não é? Quer dizer, determinados instrumentos que hoje são usuais, daqui a pouco são transformados ou são substituídos, e determinadas atividades, inclusive, desaparecem. Não é? A toda hora, a Folha de São Paulo tem uma coluna dizendo profissões que vão desaparecer. Desaparecer. Não é? Porque, o problema é que a profissão desaparece, mas as pessoas que necessitam do trabalho para viver não desaparecem, né? E essa é a grande questão. Por isso que o Harari fala na necessidade contínua de reformação e de reescolarização, né? E aí aposta, inclusive, na boa formação do trabalhador para que ele possa ser reescolarizado, e para aqueles que, de fato, não consigam, eventualmente se pensar na ideia de uma renda mínima, né? Então, nós temos esse desafio, mas a mim me parece que certamente nós vamos conviver por um longo período com essa discussão sobre a legislação para a automação, quer dizer, o que fazer nesse contexto. Né? E a outra questão que está associada a isso, tem um amigo nosso, economista, que tem se dedicado a esses estudos, o Zé Roberto Afonso, e que tem refletido no que concerne ao problema da aposentadoria. Porque todo o nosso modelo era dessa criação de um fundo para que depois nós tivéssemos direito, não é, a um tipo de compensação ou ressarcimento, imaginando que nós trabalharíamos anos a fio, não é, e criaríamos, portanto, pelo menos virtualmente, essa poupança, não é, para fins de ressarcimento. Mas agora, com as atividades laborais eventualmente episódicas e tudo mais, a própria tributação, as contribuições que se impõem, elas também são intermitentes. São intermitentes, né? Descontínuas. Não é? Quer dizer,
o mundo tributário, vamos chamar assim, também está um pouco de ponta cabeça nesse novo contexto. Então, a mim me parece que esse é um bom desafio, sem dúvida nenhuma, não é? Mas eu me lembro que em 88, quando estava na Alemanha, uma vez eu li um texto sobre uma dada norma constitucional, da Constituição alemã de então, que dizia que aquela norma tinha se tornado obsoleta. Se não me engano, era o artigo 146 da Constituição alemã, que preconizava a reunificação entre as duas Alemanhas. E o autor dizia que essa norma se tornou, de alguma forma, obsoleta, não é? Porque ela, de fato, não há sinais no desenvolvimento histórico de que nós vamos chegar a essa reunificação. Havia talvez um dispositivo também que previa a entrada de estados na Federação Alemã. E ele, então, preconizava que a norma tinha se tornado obsoleta. E depois, quando veio essa brutal crise em 89, houve a necessidade de se encontrar uma outra saída que não fosse uma fusão geral ou uma Assembleia Constituinte. E o que se estimulou foi a criação de unidades federadas na antiga Alemanha Oriental para que eles pedissem entrada na República Federal da Alemanha. Tanto é que alguns usaram a expressão anexação. O que a gente vislumbra aqui é que muitas das nossas normas que trabalhavam a relação de emprego, pelo menos como nós as líamos, certamente estão passando por esse processo, pelo menos neste momento, né? É bom sempre que se frise, de uma certa obsolescência. Não é? Certamente vão ter que passar por uma reinterpretação. Eu acho que nós vamos, mesmo nesse mundo já ocorreu com a chamada terceirização, em que nós reconhecemos, né, os direitos trabalhistas, não é? E talvez nessas relações mais autônomas também nós tenhamos que trabalhar enfaticamente a sua juridicização e a sua proteção, sob pena de fato, deixarmos essas pessoas ao relento e exatamente ainda dos albores do século XXI, nós regressarmos a períodos aí do século XIX, dos maltratos. Nossa, perfeito, ministro. Do trabalhador. Né? Perfeito. Então, por isso que eu acho que um dos referenciais para nós todos tem que ser a ideia, que está no texto constitucional, né? Que é um referencial hermenêutico básico, a ideia de dignidade da pessoa humana, né? E na acepção alemã, não permitir que o homem se transforme em objeto, né? Seja do Estado, seja de outro homem, né? Exato, ministro. O senhor, na verdade, tocou para nós num ponto que é essencial. Alguns autores, e aí sempre, como acontece eventualmente no Brasil, a gente encontra polarizações, né? Tem sido a nossa tônica. Mas alguns chamam de economia do compartilhamento. Sim. Aí outros vão adotar uma postura crítica e vão falar, não, isso daí é economia do bico. Entre a economia do compartilhamento e a chamada economia do bico, o que a gente tem notado é exatamente isso. Esses novos trabalhadores, principalmente no campo de plataformas virtuais, eles têm uma oportunidade de trabalho, isso é verdadeiro. Esses trabalhos, eles também eliminam certos tempos mortos, mas eles também avançam sobre tempos de descansos de trabalhadores que têm outras ocupações. E a gente tem percebido um entrave, na verdade, um entrechoque entre o problema remuneratório, uma remuneração mínima, uma remuneração digna, que fosse capaz de dar alguma dignidade à pessoa trabalhadora, e o problema do excesso de jornada, um processo de autoexploração no mercado de trabalho, com riscos relacionados ao meio ambiente, adoecimentos, etc. Isso trouxe uma reflexão também, porque quando a gente vai resgatar lá, final do século XIX,
a origem do surgimento do direito do trabalho se deu exatamente por convulsões sociais em que a luta estava entre o binômio remuneração e jornada. De certa forma, isso que foi chamada de a questão social, ela permeou quase todas as constituições do pós-Primeira Guerra Mundial. Weimar ao seu modo, em 1919, a Constituição Mexicana, em 1917, a Constituição Brasileira, em 1934, a questão social veio desse embate na reivindicação por melhores condições de vida e de trabalho com o binômio jornada-remuneração. Como será que no século XXI nós vamos evitar da repetição do século XIX num novo modelo? Quer dizer, trabalhadores que seriam supostamente modernos, porque vinculados a plataformas virtuais, eles são livres para o trabalho, mas livres de coisa nenhuma. Eles não são livres sequer para definir preço, eles não têm liberdade nessas plataformas, podem ser desligados delas. Então, é uma liberdade não liberdade que coloca em xeque a dignidade. E eu vi alguns textos recentes de alguns professores, magistrados, pesquisadores, justamente tentando colocar como o século XXI moderno, de repente, é o moderno que vai trazer as mesmas questões onde estávamos no final do século XIX. E ainda bem que, tomara a gente tenha um Supremo Tribunal Federal do século XXI e não aquele do passado, né, Miss? Não sei se o senhor concorda com essas colocações também. Não, são reflexões que eu trago para a sua mensagem, para as suas falas. Com certeza, eu acho que essa tem que ser a reflexão. De um lado, obviamente, nós temos essa busca por atividade, né? Se não emprego, pelo menos trabalho, né? Quer dizer, de fato, as pessoas estão em busca de trabalho e é inegável que, de alguma forma, esse novo modelo, as plataformas geram atividades e as pessoas podem prestar serviços e encontrar ganhos, às vezes até muito relevantes. Mas, por outro lado, esse caráter eventualmente efêmero da relação, não é, a não permanência, que de fato faz com que tudo isso daqui a pouco evapore, não é? E todo aquele modelo de estabilidade que nós tínhamos construído no direito do trabalho, ele de alguma forma desaparece. E aí me parece realmente bastante relevante essa questão da proteção, que na verdade, nós podemos dizer que é uma categoria de direito fundamental. De um lado, a ideia de um direito que é assegurado no texto constitucional, e, de outro, a ideia de que há um dever de proteção, no caso por parte do Estado legislador, né, de proteger esta relação, né, que está em processo de alteração contínua, porque, claro, nós não podemos proibir a tecnologia, não é? Nós não podemos proibir a introdução de máquinas que, de fato, aumentam a produtividade, não é? Já se tentou fazer isso, mas isso não foi exitoso, não faz o menor sentido. Mas nós temos que, de fato, pensar, e esse dispositivo do texto constitucional ganha uma centralidade enorme, né? Essa nossa relação com o legislador, né? Do qual nós passamos a cobrar uma atualização dessa sistemática de proteção. Hoje nós já temos essas carências todas, de quando, em vez, nós temos isso relatado na imprensa, um trabalhador de uma dessas, o iFood, que tem entrega de alimentos e que sofre, acho que recentemente isso foi noticiado, sofreu um colapso, um trabalhador, e se perguntava quem era responsável, não é? Quer dizer, como ele estava inserido na engrenagem de suporte e de apoio social. Quer dizer, esses fatos já estão aí ocorrendo, não?
e nós precisamos a eles prestar atenção, né? Bem, ministro, é inacreditável que nós estamos conversando de temas bem pesados, profundos, complexos, e está passando rápido. E se eu não fizer uma última pergunta para o senhor, eu tenho que fazer essa pergunta, ela é uma pergunta importante para nós, né? Eu também vendo um artigo recente de um magistrado e professor de Direito do Trabalho, e nós analisamos os votos, as decisões, as considerações dos ministros nas últimas medidas provisórias relacionadas ao campo do trabalho e à própria pandemia, né? E claro, ficamos preocupados se essa espécie que eu vou chamar aqui de lockdown, já que é essa expressão da moda, né? O lockdown das previsões constitucionais quanto a necessidade, obrigatoriedade da presença dos sindicatos em negociação coletiva. Pensando nisso, desde 1919, quando foi criada a Organização Internacional do Trabalho, se tentou em um século, talvez malogrado, se tentou em um século construir essa ideia de que tudo que relacionasse o mundo do trabalho era importante construir um diálogo social, né? Quer dizer, um diálogo que o Estado esteja presente, um diálogo que as empresas estejam presentes e a representação de trabalhadores também esteja presente. Claro que não pode ser uma representação apenas de trabalhadores empregados, porque o que está colocado hoje em dia é como proteger para além do emprego. O emprego não pode ser a única fórmula de proteção, né? E talvez a angústia que se dá pelas recentes decisões do Supremo, ministro, é como a gente vai conseguir resgatar esse diálogo social que envolva essa proposta da OIT de um século, que é a presença dos governos, da representação de empregadores e do setor empresarial e de trabalhadores, para encontrar outras e novas soluções um mercado de trabalho do século XXI, pós-fordista, altamente fragmentado, flexível, de direitos flexíveis, de trabalhadores flexíveis, de uma economia flexível. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios e que em algum momento é um desafio que precisará ser liderado pelo Supremo Tribunal Federal como corte guardiã da Constituição e a corte máxima que guarda também o diálogo democrático, inclusive nas relações de trabalho, né? Então, eu tinha que perguntar para o senhor o que o senhor vê dessa situação quanto às previsões constitucionais que dão importância à autonomia negocial coletiva e à presença dos sindicatos. Eu tenho a impressão que a pergunta se refere à nossa decisão mais recente, né, a propósito dessa medida provisória que tratava da preservação do emprego ou da eventual suspensão, né, da relação. Isso, exato, ministro. A questão dos acordos individuais versus acordos coletivos. Né? Eu tenho a impressão de que o tribunal aqui se moveu por razões até mesmo de índole pragmática. A ideia de que a presença, a exigência de que o sindicato se fizesse presente, considerando o pano de fundo da pandemia, pudesse levar, na verdade, ao próprio empregador a optar pelo desemprego, pela dispensa do empregado. Não é? Foi um pouco, eu acho que essa é a ratio decidente nesse caso. O ministro Lewandowski até inicialmente exigiu a presença do sindicato, depois disse que essa presença poderia ser a posteriori. Eu acho que esse é um debate, primeiro, que se pode travar ainda no Congresso Nacional, né, onde a medida provisória tramita, né, para ver meios e modos de participação. A mim me pareceu que o espírito que norteou o tribunal não foi nem de longe o espírito de desproteger o trabalhador, mas se fez uma ponderação entendendo que nesse ambiente de escolhas trágicas e escolhas extremas, não é aquela escolha trágica do direito à saúde por uma vaga na UTI, mas mas por preservar ou não
o emprego, não é? Ou a relação de trabalho. O tribunal entendeu que se não se criasse um mínimo de segurança jurídica naquele momento, muito provavelmente o empregador optasse por encerrar o vínculo, não é? Porque isso lhe traria menos ônus. Então, foi um pouco essa a perspectiva. Na medida em que a própria tecnologia hoje poderia propiciar essa assistência ao trabalhador, o sindicato poderia se fazer presente também de maneira virtual nesse contexto, talvez nós pudéssemos redimensionar essa questão e fazer uma reanálise. Mas eu tenho a impressão, pelo espírito que eu depreendi dos relatores nessa questão, acho que o ministro Alexandre teve uma posição bem marcante em relação a isso, o que norteou o tribunal foi, de fato, ser efetivo na preservação do emprego, não gerar uma insegurança jurídica que servisse de estímulo para que o caminho mais fácil fosse a demissão. Porque é claro que, nesse momento, a própria preservação do emprego é um valor em si mesmo, né? Tanto é que se aceitava a ideia da redução da jornada com a redução de salário ou, eventualmente, a suspensão do contrato, não é? Garantindo-se o emprego. Então, a mim me parece que foi esse o espírito, e acho que nós temos que continuar valorando a assistência sindical, a presença dos sindicatos. Eu acho que isso é fundamental. Num país com tantas assimetrias como são as que nós temos no Brasil, né? Uma coisa é o empregado, eventualmente, numa indústria em São Paulo, e outra é no interior do Brasil, aí na Amazônia, ou seja lá onde for. Em suma, tudo isso precisa ser olhado, e olhado com muito cuidado. Bem, ministro, infelizmente está chegando bem no final, e o Instagram ele é peremptório. Quando chega o horário, ele realmente termina. Ministro, foi um prazer. Eu gostaria, antes de finalizar, de agradecer muito a gentileza da sua presença, Por favor. a inteligência das suas palavras, e registrar que, no nosso campo, nós, os magistrados que estamos aí por todo o território nacional, enfrentando desde aquela que é a situação de um trabalhador de São Paulo, até aquele que é do Amazonas, aquele que é do setor rural, de alta tecnologia, o superempregado, o precarizado, né? Eu acho que o poliformismo, a fluidez, a flexibilidade que estão caracterizando hoje o que a gente pode chamar aqui de um pós-fordismo, desafia a pensar novos modos de proteção jurídica para além do emprego, para que o trabalho seja a categoria constitucional de inclusão e não apenas o contrato de emprego promova essa inclusão. Ministro, foi um prazer revê-lo. O prazer foi meu. Até a próxima. Abraço, né? Até a próxima. Nos vemos. Sucesso para o senhor. Até mais. Tudo bom também para vocês todos.